E a Câmara Americana de Comércio vai emitir um posicionamento com o objetivo de pressionar por mais prazo e pela reabertura das negociações entre Brasil e Estados Unidos antes da entrada em vigor das sanções anunciadas pelo governo americano contra o país. O acerto foi anunciado pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A preocupação com o prazo para início das sanções não é apenas brasileiro. Na reunião que tivemos aqui com a Câmara Americana de Comércio, ficou muito claro que as grandes corporações que importam, montam seus equipamentos no Brasil, estão também muito preocupadas e querendo um adiamento. Diante do meu pedido de manifestação pública da Câmara de Comércio, o presidente acedeu, ele concordou. Eles pretendem fazer um texto, naturalmente, que represente apenas a parte privada, não será um texto político, porque eles não querem o envolvimento político, mas um texto que represente com clareza os prejuízos que os dois países terão caso nós não consigamos a reabertura do diálogo e o adiamento das sanções. É prejuízo, um jogo de perde-perde para norte-americanos e brasileiros. Ouvimos o senador Carlos Viana, que integra a comitiva com 8 senadores que tenta, nos Estados Unidos, negociar o adiamento da imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros. A Câmara Americana de Comércio é uma organização sem fins lucrativos que atua como uma ponte entre empresas brasileiras e americanas, promovendo comércio, investimento e cidadania empresarial. Tem mais de 5 mil associados. De volta ao Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin garante que o governo federal está negociando com os Estados Unidos para tentar reverter esse tarifaço. Ao vivo de Brasília, Aline Peçanha conta pra gente se essa negociação avança ou não, hein, Aline? Boa noite. Olá, boa noite para você também, boa noite para todos que nos acompanham. É isso aí, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com jornalistas durante uma coletiva de um anúncio de um programa do governo. Alckmin garantiu que o Brasil está nesse momento negociando com os Estados Unidos. Ele disse também que teve uma longa conversa com o secretário do Comércio, Howard Butnick, e deu a entender que o caminho está sendo percorrido ali exatamente para tentar barrar essa tarifação na base da conversa, da negociação. A gente tem um trecho da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, vamos ouvir. Todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente o diálogo. E a dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento pelos canais institucionais e com a reserva. Esse diálogo aí começou em março. Eu, pessoalmente, tive videoconferência, longa até, com o secretário do Comércio, Howard Butnick, e com o embaixador Biria. Boa conversa, decorrente dela se instalou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho trabalhou até o dia 4 de junho, que é feriado americano. Em maio, nos foi solicitado uma carta, o caráter confidencial. Nós arremetemos com inúmeros poucos levantados, só que não tivemos resposta. Bom, a gente lembra aqui que essa comitiva de senadores brasileiros que está em Washington são parlamentares de direita, parlamentares de esquerda. A ideia é exatamente essa, mostrar a pluralidade, o consenso entre os dois lados da polarização política. O objetivo é que essas autoridades consigam convencer os empresários e as autoridades americanas a pelo menos adiar essa tarifação para que a gente ganhe tempo, então, antes que sejam implementados os 50% que o governo Trump quer impor aos produtos do Brasil já a partir do dia 1º de agosto. Falando aqui sobre os parlamentares brasileiros, eles participaram de reuniões com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, ouviram empresários americanos que o manifesto em defesa do adiamento pode ser que saia ainda essa semana. E como foi dito aqui no nosso Jornal da Noite da Itatiaia, agora a Câmara Americana de Comércio deve emitir então esse posicionamento para que seja mais uma ferramenta de pressão por mais prazo e pela reabertura dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos, antes então da entrada em vigor das sanções anunciadas pelo governo americano. E a gente reforça aqui para
para que os nossos ouvintes consigam entender esse movimento, a intenção é clara, é pressionar a Casa Branca, mostrando então os impactos negativos dessas tarifas para os dois lados, principalmente no comércio de alimentos e em outros produtos perecíveis que já foram, inclusive, embarcados. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Aline.